Olá, seja muito bem-vindo ao canal podcast Books. Ajude no crescimento do canal para receber mais conteúdos educativos. Gostaria de ter milhares de e-books para ler onde e quando quiser. E o melhor com teste gratuito. Aponte sua câmera para o QR Code abaixo e confira. Ajude o canal com o seu like de incentivo e ative o sininho e também compartilhe com seus contatos. Boa leitura! Resumo de técnicas. Atravessando passagens em psicoterapias. Pretendo reunir aqui um resumo simples e aplicável das técnicas ensinadas no livro. Induções simples. Palavras de transição. Palavras de transição são usadas para ligar frases, e enquanto. Indicador de comando verbal, exercício 5-4-3-2-1. A técnica se resume em dar 5 sugestões que a pessoa pode conferir, e um que você escolher. Depois de 4 sugestões que a pessoa pode conferir, e 2 que você escolher. Depois de 3 sugestões que a pessoa pode conferir, e 3 que você escolher. Depois de 2 sugestões que a pessoa pode conferir, e 4 que você escolher. Depois de 1 sugestões que a pessoa pode conferir, e 4 que você escolher. Assim a pessoa já estará em um transe leve. Exemplo. Sente-se na cadeira. Você pode fazer isso com os olhos abertos ou fechados. Perceba que você está sentada na cadeira, sugestão conferível 1, e sinta seus braços sobre suas coxas, sugestão conferível 2, perceba como sua respiração está, sugestão conferível 3, e como o ar entra em seus pulmões, sugestão conferível 4, enquanto você fica mais relaxada, sugestão introduzida por você para fazer a pessoa se relaxar. E quando chegar no final você pode sugestionar que a pessoa levante o braço. Exemplo. Você está sentada na cadeira e pode sentir o peso de seu braço na cadeira. Enquanto isso você percebe que seu braço está ficando mais leve e tem a sensação que querer levantá-lo. Pode levantá-lo suavemente. Assinalação de análogos. Alterar tom de voz para ancorar, digamos um estado de relaxamento, ou passar a mão no nariz quando disser para a pessoa relaxar. Exemplo. Oi Maria, eu estava aqui pensando como que pode uma massagem nas costas nos relaxar, falar a palavra relaxar em um tom diferente, e ao mesmo tempo passar a mão na sobrancelha, tanto né? Você já recebeu alguma massagem nas costas antes? Ordens negativas e polaridades. Existem pessoas que não respondem diretamente. Você diz para uma pessoa permita-se sentir mais relaxada, mas ela se contrai. Então você deveria dizer não se sinta muito relaxada, ou você está escutando o som da minha voz, e não quero que você vá fechando seus olhos. Desta maneira você quebra a resistência. Outra maneira de lidar com polaridades é terminar a frase com uma pergunta. Você está começando a relaxar, não está? Uma maneira de identificar pessoas com polaridades é notar uma súbita mudança em sua face quando fizer uma afirmação direta. Induções avançadas. Catalepsia de braço. Luan, posso pegar emprestado seu braço um minuto? Antes que Luan aceitasse, peguei seu braço e o segurava pelo punho, sacudindo-o bem de leve até que este fique erguido ao ser solto. Enquanto faz isso, está falando. Agora, gostaria, se for aceitável para você, que simplesmente deixe o braço vir abaixando, sem ser mais depressa do que você conseguir encontrar, um lugar, e um momento, confortáveis, de seu passado, quando você podia ir embora, e descansar por um minuto ou dois, de tal modo que seu braço vai baixando, na mesma velocidade que seus olhos, se fecham, com movimentos inconscientes honestos, de tal modo que, quando sua mão chegar lentamente a repousar sobre sua coxa, depois deste lento movimento para baixo, você retorne, com uma sensação de relaxamento, que não estava presente antes. Você está indo muito bem. Não se apresse. A mão de Luan toca na coxa e ele abre os olhos e sorri. Dica: faça uma pergunta para a pessoa, para saber o lado em que ela se recorda de algo. Você pode perguntar para ela se lembrar do filme que mais gosta, mas lembrar com detalhes. Perceba para que lado a pessoa olha. Se ela olhar para cima e para a direita, você terá que pegar seu braço direito. Se olhar para cima e para a esquerda, você pegar o braço esquerdo. E seu dedo ficará debaixo do punho, e o braço será empurrado levemente para cima. Interrupção do aperto de mão. John Grinder se aproxima de David e olha para o nome deste no crachá. David. Meu nome é.
Ele estica o braço para cumprimentar David. Quando a mão de David sobe, John estica a mão esquerda, segura de leve no punho de David, ergue-o até perto de seu rosto e aponta para a palma direita de David com seu dedo indicador direito. Olhe para sua mão. Você poderia prestar atenção cuidadosamente em todas as mudanças de cor e tonalidade que ocorrem na sua mão. Estude as linhas e sulcos com interesse, enquanto deixa que seu braço comece a baixar lentamente. Aqui eu poderia sugerir a mesma coisa que sugeri para Luan. Conforme seu braço começa a baixar, com movimentos inconscientes e honestos, seus olhos começam a se sentir pesados, e irão se fechar. Você pode sugerir qualquer coisa à pessoa. Para finalizar, você pode dizer: assim que sua mão chegar a repousar sobre a minha, nesse momento em particular, causando amnésia, tendo se recordado de esquecer o que era aquela lembrança. E como você sabe, por ter estado aqui antes. A mão de David toca a sua. Dica: você pode causar qualquer interrupção de padrão quando interromper qualquer processo automático da pessoa. Um exemplo é a seguinte frase: você já percebeu como este monitor de televisão? E se uma pessoa estiver habituada a um padrão em seu comportamento, assim que você o interromper, a pessoa entrará em um estado de confusão. Realidades embaralhadas. Realidades embaralhadas consistem basicamente em você inserir uma história dentro de outra história. Assim, a mente consciente da pessoa não irá saber em qual desses universos você está atuando, assim aceitando instruções inseridas por você. Vejamos o exemplo abaixo. Estava eu lá sentado no Weberzen falando com um grupo de pessoas sobre metáfora. E quando eu estava lá com eles falando a respeito da metáfora, lembrei-me de uma história que Milton Erickson sobre um grupo que ele fez uma vez na Universidade de Chicago, no qual havia um monte de pessoas sentadas em volta, exatamente como aqui, numa espécie de semicírculo, e ele estava de pé, à frente. Então, enquanto ele estava lá de pé falando a este grupo de pessoas da Universidade de Chicago, a história que parecia mais apropriada naquela altura dos acontecimentos, era uma história que seu pai havia lhe contado a respeito do seu avô, que veio da Suécia e descobriu que as vacas produziam um leite melhor quando eram tratadas com carinho e com um tom de voz suave e calmo, apaziguando a respeito de qualquer coisa que lhe passe pela mente. Desta maneira você pode fazer até com um grupo de pessoas, e se introduzisse mensagens de indução nesta história, a mente consciente não saberia de qual realidade eu estaria me referindo. Suponhamos agora que um amigo venha e me conte um problema X que está tendo. Amigo, tenho tido ultimamente este problema X. Olha, vou te convidar para olhar o vento mexendo aquelas árvores na montanha, enquanto a pessoa olha a montanha. Vou lhe contar sobre uma pessoa que certa vez havia vindo me ver, tinha se sentado e observado as montanhas também, e este vendo, claro que não era o mesmo vento, para frente e para trás, ela realmente se sentiu muito confortável, parecido com um sono profundo. Enquanto ela escutava o meu tom de voz, ela se lembrava de um local onde ela já esteve, e o local lhe fazia muito bem. Lhe fazia sentir especial. Uma maneira de deixar muito mais eficiente é você colocar coisas da realidade existente. Se você estiver perto de flores, inclua as flores. Se estiver perto de carros, inclua os carros. Incorporações te lidar com aberrações. Incorporações seria algo inesperado, como uma porta batendo. O que você não pode fazer e fingir que nada aconteceu, isso vai tirar a pessoa do transe. O que você terá que fazer é introduzir o que aconteceu em sua história. Veja um exemplo de uma porta que bateu forte. Perceba o barulho da porta, deixe que o som faça você se sentir mais confortável, enquanto escuta o som da minha voz. E se você perceber que a pessoa está saindo do transe e está ficando inquieta ou indícios em que ela não quer ir mais fundo no transe, você diria: perceba que quando você começa a se aprofundar, seu corpo fica inquieto, muitas vezes certas partes começam a se movimentar. Utilização. Instruções de processo. Um padrão linguístico, pressuposto, é tão importante que quero mencioná-lo aqui. Jane, você viria aqui um minuto. Você sabe que houve épocas em sua vida que passou por profundos estados de transe. Jane, não estou segura. Acho que estou em um. Você preferiria hoje uma indução verbal ou não verbal para levá-la em um transe profundo? Jane, verbal. Certo. Você preferiria que eu fizesse agora ou que eu descrevesse para todos antes de começar? Jane, descreva-a primeiro. Observe como a técnica foi aplicada,
Eu já estava supondo que ela entraria em um transe, e dei alternativas de escolhas, mas ambas cujo resultado final era entrar em transe. Isto é o que Milton Erickson chama de ilusão de escolha, uma falsa sensação de alternativas. Exemplo 1. Irei prosseguir e dar exemplos simples de instrução de processo. Continuarei usando o pressuposto assim como padrões de linguagem hipnótica.